Eu estou recebendo a doutora Ana Cristina Ritt de Carvalho, que é dermatologista, e a gente vai falar sobre alguns incômodos e transtornos que a exposição excessiva ao sol neste verão pode causar. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem, boa tarde a todos. Vou chamar você de Cris, tá? Pode ser. Cris, a gente está falando de verão, a gente já viu uma matéria hoje sobre protetor solar, mas a gente quer intensificar os cuidados, não só com as crianças, mas também com as mamães, porque muitas vezes a gente cuida da criança e acaba esquecendo da gente. Vai lá, passa protetor solar na criança e esquece de passar o protetor solar na gente. E o sol, ele é o grande vilão. Ao mesmo tempo que ele tem a parte boa, que ele ajuda a produção de vitaminas, ele também tem a parte cruel. E é sobre essa parte que nós vamos estar falando hoje. Então vamos começar falando sobre doenças causadas pelo sol. Manchas na pele. Crianças e adultos. Não importa a idade, acontece? Isso. Todos que estão expostos podem estar sofrendo do mal da radiação solar. Certo. E as pintas, tanto as que já nasceram com as pessoas ou as adquiridas, podem estar sendo modificadas por esse excesso de radiação. Então, tá aí a importância de usar sempre um bom filtro solar, um bom protetor solar. Os névos, né, que são as pintas ou névos, a gente fala névos, elas podem ser congênitas, ou seja, já nascem com os pacientes, ou podem ser adquiridas. Uhum. A genética de cada organismo vai desencadear ou não o excesso de pintas, o excesso de névos. E a radiação solar que vai fazer aumentar o número de névos ou alterar os névos já existentes. As pintas de crianças, elas vão crescer com as crianças. Então, é importante explicar isso para os pais, que uma pinta que está no braço, a criança vai crescer, a pele vai esticar, então, de acordo com o crescimento, a pinta vai crescer. Agora, tem os crescimentos relacionados a alterações, já devido ao excesso solar, ao excesso de radiação. Mas isso, em crianças, é mais raro, mas não que não possa existir. Certo. Porque a radiação solar, ao longo de vários anos, consegue alterar as lesões. Certo. Mas crianças, poucos anos de sol, já se protegendo, não vão ter tanta alteração. Então, tem que explicar que as lesões vão crescer, mas daí a gente acompanha alterações. Coceiras, pruridos nas lesões, alterações na cor, alterações importantes no tamanho, sangramentos. Então, a gente sempre toma em conta as alterações mais específicas. E o sol traz a doença de pele, traz o câncer de pele e é mais comum do que você imagina, porque não tem como, a gente está muito exposto à radiação solar. É por isso que o protetor solar hoje se tornou assim, é um hábito, gente, é igual escovar o dente. Sim, com certeza. O melanoma é um câncer grave de pele. As pessoas às vezes pensam que por ser um câncer de pele é um câncer superficial, é um câncer menos grave. Isso não existe. O melanoma, ele muitas vezes é fatal. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado. Vamos falar das pintinhas brancas, que nem sempre são brancas, podem ser de outras cores. Tem um nome para isso, uma sigla, como é que é? É conhecida como pitiríase versicolor, que a gente fala PV, mas é conhecida como pano branco. Pano branco, são aquelas manchinhas brancas que vai e volta em todo o verão. Piscinas, praias, elas podem dar nas áreas quentes, costas, região dorsal, mas elas podem dar em todas as áreas úmidas do corpo. Ah, são nas áreas úmidas. A gente vê muito criança, acaba pegando, né? Às vezes é por ficar realmente, como você falou, úmido, eles não deixam a gente enxugar direito, fica com o biquininho molhado ali. E adultos eu já vi até em sauna. Ah, sim. Então, como a pitiríase versicolor ou o pano branco tem origem fúngica, ou seja, são fungos, e os fungos, eles precisam do ambiente quente e úmido para se desenvolver. Então, com excesso de calor, excesso de umidade, estresse também altera a imunidade, baixa imunidade, doenças que
que acompanham essa baixa imunidade, Certo. podem desencadear a pitirise versicolor ou pano branco, que é muito comum no consultório. E esse pano branco que a gente vê, essas manchas brancas que aparecem nas crianças, até nos adultos às vezes, como que é o tratamento? É passar a pomadinha? Como que é? Isso, na verdade, a gente tem que avaliar cada caso, né? Geralmente, crianças, a gente só dá o tratamento tópico, ou seja, o tratamento só de passar. Mas para adultos sempre é necessário um antifúngico oral associado a um shampoo, certo. Porque esse é um fungo, ele é um fungo comum do folículo piloso, ou seja, é um fungo comum do pelo, e ele vai crescer com excesso de calor, excesso de umidade, baixa imunidade. Então, a gente sempre inicia um shampoo, um antifúngico oral e um antifúngico tópico, que no caso seria um creme, né, para passar. Certo. Mas nada disso funciona sem os cuidados. A gente tem que passar por um profissional sempre, porque não adianta, meu vizinho passou, melhorou. Cada caso é um caso, como ela falou, cada organismo responde de uma forma e age de uma outra forma, né? Então a gente tem que passar com um profissional. Uma outra coisa, a gente está falando praia, piscina, e aí a gente sabe, por exemplo, na casa dos meus pais tem uma caixa de areia para o meu filho. Na praia, não tem como a gente controlar. Em casa, a gente acabou de brincar, a gente pode cobrir a caixa de areia. Sim. Como é que funciona o tipo de... A gente pega micose também na areia ou é aquele bichinho geográfico? Como que funciona? O bicho geográfico, conhecido como bicho geográfico ou larva migrans, é um parasita que é habitado no intestino de cães e gatos. E os cães e os gatos fazem suas fezes e urinam nas areias, tanto areia de parquinhos, areia de praia. Construção. Então, e é fácil de pegar. O contato direto é que vai estar causando a larva migrans. Na verdade, é cuidar das crianças, né? Evitar que brinquem onde são lugares que a gente sabe que passou cachorro, passou gato. E aí o bichinho, ele vai cavando, fazendo uns caminhozinhos. Isso, assim, por isso, né? Que ele chama bicho geográfico, que ele vai fazendo tipo túneis que fazem desenhos de mapas. E coçam bastante. É desagradável. Quando eu fui pequenininho, eu cheguei a ter, tava areia de construção, como eu falei, na frente de casa. Você não controla a passagem de gato. Quando a criança acorda, ela quer brincar na areia e aí não sabe o que está escondido ali, muito né? Peguei. Dependendo de cada caso, da idade da criança ou do adulto, ou a gente passa alguns cremes tópicos, pomadas, ou também, às vezes, até associado o comprimido via oral, tratamento sistêmico. Uma outra dúvida que pra gente esclarecer o pessoal. Por exemplo, repelente. A gente falou sobre dengue no programa anterior, a gente tem que passar o repelente. O que eu passo primeiro, o repelente ou o protetor? Eu costumo orientar os pacientes para que passem primeiro o filtro solar, o protetor solar. Quanto mais próximo tiver da pele, mais melhor. E daí, quando for sair, já aplica o repelente por cima. Legal. Sempre o filtro primeiro. Ok, então vamos lá. Protetor solar sempre, toda ocasião. Depois, cuidado com as areiazinhas por conta do bichinho geográfico. Sim. E umidade, ficar de olho na umidade. Umidade por conta do pano branco, né? Das manchas de pele. Sim, na verdade, não somente o pano branco. Na verdade, as infecções fúngicas, elas aumentam no verão. Então, micoses de pele, tinea corporis, dermatite seborreica, conhecido como caspa. Então, todo tipo de lesão com origem fúngica pode piorar com excesso de calor e umidade. Então, sempre além do tratamento indicado, manter o corpo limpo e seco, roupas de malha ou algodão, o banho rápido e morno, é muito importante. Certo. Bom, então, gente, o negócio é a gente ficar atento, porque o verão é uma delícia, mas tem alguns contratempos. Mas, na dúvida, procure uma profissional, procure alguém que saiba falar do assunto, vá tirar suas dúvidas, porque a gente não pode esperar acontecer, a gente tem que prevenir. Sim, com certeza, sempre prevenir. Do que remediar. Sim. Depois que aconteceu, tem que remediar, mas antes vamos prevenir. Doutora Ana, muito obrigada pela tua presença. A gente vai marcar aí pra gente conversar sobre outros assuntos, né? Mas foi um prazer receber você aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre os desconfortos que às vezes o verão traz pra gente. Obrigada a todos.